de usos pesados de Photoshop e acatar sacola de lixo, pegar empréstimo com a máfia, influenciadores chegam ao extremo para retratar uma vida de luxo, mas na verdade são completamente falidos, uma completa mentira. Tá curioso para ver esse vídeo de hoje? Então senta a bunda na cadeira, bora direto pro nosso vídeo. Todo mundo sabe que redes sociais são uma vitrine de momentos perfeitos. Gente, E com curadoria e Photoshop suficientes, qualquer pessoa consegue apresentar um estilo de vida glamouroso na internet. Mas às vezes, tudo que você vê nas redes sociais de um influenciador é completamente falso. Em 2020, um blogueiro chamado Lizonger ficou curioso sobre como funcionavam internamente os grupos de bate-papo de influenciadores no WeChat, uma rede social chinesa. Os grupos eram anunciados como espaços para garotas ricas e influentes, com muitos seguidores nas redes sociais, se conectarem e discutirem produtos de luxo. Então Lee se infiltrou em um desses grupos e descobriu que os únicos requisitos para entrar eram uma taxa de $75 e um extrato bancário comprovando que ele tinha $15 mil em economias. Ele nem precisou mostrar alguma foto para provar que era mulher, e depois de entrar ele ficou chocado ao descobrir o que acontecia. Na verdade, elas eram sabor ricas e usavam grupos de bate-papo para juntar o pouco dinheiro que tinham, para parecerem ricas e enganar os seguidores. Elas alugavam roupas, bolsas e até quartos de hotel que compartilhavam e tiravam fotos para as redes sociais. Em um caso, 60 garotas dividiram o custo de aluguel de uma Ferrari entre si, em média $14 por pessoa, só para se revezarem tirando fotos. Além da influência nas redes, essa farsa frugal era feita para ajudar a aumentar o seu status social e encontrar um marido rico, algo bastante mesquinho e talvez inteligente, mas Lee não revelou o nome de nenhuma das garotas do grupo, então a maioria conseguiu escapar da exposição com as suas carreiras e reputações intactas. Mas algumas pessoas foram suspeitas de fazerem parte da trama com base nas imagens que ele compartilhou, como essa influenciadora chamada Lunei. Ela tem 76 mil seguidores no Instagram. Isso também deixou as pessoas bem desconfiadas de influenciadores na China como um todo, fazendo as pessoas pensarem que enquanto eles relaxam em um quarto de hotel de luxo, pode haver outras 60 pessoas atrás da câmera esperando a vez delas. Não sei vocês, mas eu devo ser um perdedor, porque eu não tenho 60 amigos com quem eu possa dividir hotéis e Ferraris. Mas felizmente existem maneiras bem mais fáceis de parecer rico nas redes. Em toda a China há vários cafés com cenários projetados para se parecerem com o interior de hotéis caros, como o Café Petales em Shenzhen. Pelo preço de um café, os influenciadores vão a esses lugares e tiram fotos que os façam parecer estar no Ritz-Carlton. O café até fornece roupões para tornar suas fotos mais convincentes. Esse tipo de truque não se limita só a simular estadias em hotéis, e alguns influenciadores também fingem morar em casas luxuosas. Olha só essa foto de segunda-feira de manhã da influenciadora Caroline The City, posando no meio de uma cama com uma estrutura de metal e travesseiros verdes. Parece uma bela casa. Agora, que engraçado, né? Essa mesma cama tá nessa selfie da Jules Jacobson, nessa foto da Christina Galbato e nessa publicação da Tiff Benson. Agora, como você já percebeu, não é que essas garotas têm um gosto muito parecido para decoração de interiores. Na verdade, essas fotos são tiradas em um estúdio que pertence a uma agência de influenciadores chamada Village Marketing. Eles alugam apartamentos perfeitamente instagramáveis em Nova York e Los Angeles para influenciadores que querem fingir morar em lugares luxuosos. Não se sabe ao certo quanto eles cobram, mas eles alugam a cobertura em Nova York por $15 mil por mês e ainda lucram com os influenciadores que pagam para enganar os seus seguidores. Ironicamente, a indústria dos falsos ricos se tornou extremamente lucrativa, mas para alguns influenciadores, casas de luxo não são suficientes e eles querem provar que levam uma vida glamourosa participando de eventos caros para esse tipo de gente. E é claro que o evento mais importante no calendário dos influenciadores é o Coachella, um festival de música anual que é realizado no deserto do Colorado, na Califórnia. Ao longo dos anos, o festival se tornou infestado de influenciadores que aparecem com roupas extravagantes dignas de coach, com foco em tirar selfies em vez de ouvir a música que está sendo tocada. Afinal, por que alguém iria nesse festival usando couro? Tem ideia de que faz 38 graus nesse lugar? Os ingressos custam a partir de $500 e esgotam em apenas 40 minutos. Então nem todo mundo consegue ir no festival. Mas em 2023, a cantora e influenciadora Lauren Gray postou um vídeo no TikTok revelando que é comum que influenciadores que não conseguem ir acabam fingindo que foram nas redes sociais. Ela não citou nomes, mas durante o Coachella de 2025, uma influenciadora admitiu a farsa e explicou como fez. No Instagram, Ariella Simmons postou várias fotos que pareciam ser dela no festival,
festival, não com a era. legenda Aricella. Muito criativa. Ela até postou vídeos dirigindo até o festival e experimentando as que roupas que ia usar. doido. Mas no TikTok, ela revelou que nem tinha pessoa ingresso, não que fica- tava só dirigindo até o fica local com do festival pra vergonha, tirar gente. fotos e fingir que tinha ido. E ela nem precisou se preocupar com Photoshop ou cenários falsos, provando aos seus 300 mil seguidores que fingir uma visita ao Coachella é tão fácil quanto tirar algumas vendo? fotos É no muito sol e fácil, postar no gente. fim de semana. Pô, por que ninguém me falou isso antes de eu comprar essa roda gigante cenográfica? Pelo menos a Ariella foi honesta, porque a maioria dos influenciadores não tem essa Não integridade. E alguns já foram pegos inventando mentiras absurdas e insistindo ainda mais quando foram descobertos. Em 2024, o influenciador de criptomoedas Olha aí. Nick O'Neill postou essa imagem no X com a legenda: "É com esse cara que você tá negociando. Relaxar no seu iate sob o sol certamente rende uma boa foto para provar o seu sucesso. Até você dar zoom e perceber que o suposto gênio das criptomoedas esqueceu um Olha formulário de isso, aluguel de gente. barco na mesa. A imagem viralizou imediatamente, esqueceu com todo literalmente mundo que tinha um zoando o Nick formulário por lá. fingir ser o dono do iate. Então ele naturalmente teve que se defender com um vídeo que mostrava sua grande e bela casa. Ele pode ter alugado algumas horas pra poder gravar, né? Trabalhou muito pra poder comprar. Bem impressionante. Só que também não é a casa dele. Mais uma vez, Nick foi desmascarado quando um usuário respondeu com a sua Sempre, própria foto gente. da casa, dizendo que era um aluguel tipo Airbnb Aluguel, e que é ele já havia simples alugado para uma despedida de solteiro. Outros internautas também apontaram a mala de Nick perto da porta, sugerindo que ele nem tinha tirado suas coisas dela. Então, Nick mentiu sobre a sua riqueza mais uma vez. Mas para muitos influenciadores como Nick, a atitude de fingir até conseguir é a única maneira de alcançar e bancar o sucesso, mesmo que isso envolva mentir sobre mas contratos mentir, de aluguel gente, pra ou galera usar que dinheiro tá lá, falso. Amanda é Frances mancada. é uma influenciadora incrivelmente humilde que se autodenomina rainha do dinheiro. É isso mesmo. Ela afirma ser uma milionária que construiu sua própria fortuna vendendo cursos online para ajudar outras mulheres a também se tornarem milionárias. Alguns a consideram uma coach legítima, já outros a chamam de golpista. Mas a vida luxuosa que ela apresenta nas redes sociais é bem invejável. No início de 2025, ela começou a promover o seu curso mais recente, o Money Mindset Makeover. E para divulgá-lo, ela passou semanas postando fotos Gente, dela era mesma uma cercada por mangueira de pilhas de dinheiro. dinheiro. Naturalmente, isso fez com que a casa dela se tornasse alvo de ladrões, que invadiram e levaram bolsas de grife, algumas joias e um saco cheio de dinheiro de um desses ensaios fotográficos. E aí você pensaria que a Amanda ia ficar arrasada, né? Só que o dinheiro era completamente falso. A rainha do dinheiro anunciou isso nas redes Falso. sociais, zoando os ladrões e afirmando que o karma venceu. Uma maneira engraçadinha de falar que ela mentiu. Ela alegou que foi a primeira vez que ela usou notas falsas para um ensaio fotográfico e que em todas as suas promoções anteriores sacava dinheiro de verdade do banco e depois devolvia. Tá, a gente vai fingir que acredita. Aham, De repente, sei. todo o seu estilo de vida foi questionado, enquanto seus seguidores se perguntavam o que mais havia de falso nessa guru financeira farsante. E é claro que ela não seria a primeira influenciadora a exagerar o próprio sucesso. Uma personalidade da outra. internet igualmente suspeita é a influenciadora australiana Essa é Susan da Mutesi, Austrália. tão famosa por mentir sobre a sua riqueza que ganhou o apelido de influenciadora fake. Que lamentável. O número de seguidores de Susan no Instagram cresceu rapidamente, chegando a 1 milhão entre 2020 e 2022, além de outros 75 mil pouco antes da semana de moda de lindo esse Sydney vestido. daquele ano. Isso levou muita gente a acreditar que ela pagou para que milhões de bots seguissem sua conta. E essa teoria é reforçada por uma olhadinha nos comentários do Instagram, onde se percebe que vários são idênticos. Então, a Será? menos que 4 pessoas tenham achado que ela tinha olhos de pérola exatamente ao mesmo tempo, é bem provável que Só tudo isso faça, seja gente. fake. Mas para Susan, seguidores falsos são só a pontinha do iceberg da falta de autenticidade. Ela também tem alguns fracassos com Photoshop. Em setembro de 2020, ela foi criticada por usar a edição em uma foto sua em frente a um avião, quando internautas notaram que a sua sombra e a Tava bolsa não estranho, combinavam com a foto de fundo. Mas Susan não aprendeu a lição e foi pega fazendo exatamente a mesma coisa de gente. novo em 2021. Que Em 2022, ela finalmente que publicou uma foto o em chat que GPT estava o eu acho que avião, tá mas melhor foi edição. descoberta de novo quando seus seguidores atentos perceberam que também tinha sido editada. Em uma das fotos, as luzes do hangar são visíveis no reflexo, então ela claramente editou a foto para parecer que estava na pista de decolagem. Em outra, em que ela aparece sentada dentro do avião, dá para ver o hangar pela janela. Então, embora ela tenha realmente entrado no avião, ela nunca decolou e nem saiu do Não. hangar. Sério, alguém
desinstala o Só Photoshop vontade dessa mulher. de Mas sair. incrivelmente a enganação descarada de Susan acabou funcionando. Ela usou seu Cara status de limpa que nem influenciadora arte. para comparecer a várias estreias de filmes e posar ao lado de E celebridades cada em vez tapetes mais vermelhos. fica- E isso a levou até mesmo a ter um As programa pessoas de ficam mais TV obcecadas, aprovado né, em por maio de tudo isso, 2025 fama, e papéis dinheiro, menores em alguns filmes e É programas de doido, TV de a sucesso. pessoa é Mas capaz embora o de seu qualquer IMDb coisa. ostente uma participação Já admite notável pra em ti, viu? Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis da Marvel, ela na verdade apareceu ao fundo como figurante não creditada. Não sabemos se ela mesma adicionou esse crédito ao site, mas parece que a sua tendência a distorcer as coisas está sempre presente, não importa o nível de sucesso que ela alcance. Essa Susan é tipo o último chefão dos influenciadores falsos, mas para algumas pessoas ela é uma inspiração, e outros usuários do Ainda tem quem Instagram defenda, imitaram as né? suas artimanhas de Photoshop, sendo ridicularizados de maneira parecida. Em 2017, fãs atentos da blogueira de viagens Amélia Liana perceberam que algumas das suas fotos eram meio suspeitas. Saca essa foto dela contemplando o horizonte de Nova York do topo do Rockefeller Center. À primeira vista, você pode não notar nada estranho, exceto pelo fato de que a Amélia deve ser uma viajante do tempo, já que essa foto de 2017 não mostra o One World Trade Center, que foi construído em 2014. Caramba! Além disso, se você ampliar a imagem, vai ver que o reflexo na janela mostra a parte de trás da cabeça dela. Ela meio que copiou e colou seu próprio corpo para tentar criar um reflexo, ou seja, ela realmente não estava no Rockefeller Center. E esse não foi o seu único papelão. pessoa Seus consegue 580 mil enxergar esses seguidores detalhes, né? também descobriram Incrível. essa foto dela em frente ao Taj Mahal, tirada no início daquele ano. Além da água com aparência falsa e da sombra ausente, os internautas apontaram como era inacreditável que uma das 7 maravilhas do mundo tivesse tão vazia de turistas. Isso implicava que era mais uma fraude de Photoshop, o que também explicava como as torres estavam milagrosamente livres de andaimes, que estiveram presentes no Taj Mahal durante 2017 inteiro por causa de reformas. Ou a Amélia é uma vampira sem sombra e sem reflexo, que viaja no tempo, Só ou ela pode. tá mentindo sobre ter visitado esses lugares. Mas outra pessoa que definitivamente não vai viajar a lugares distantes tão cedo é uma certa influenciadora australiana cujo pedido de falência começou a circular em fóruns de fofoca em 2022. Christy Swadlin é uma influenciadora australiana com mais de 100 mil seguidores, que posta sobre fitness, saúde e seu estilo de vida muito caro. Bolsas de grife, restaurantes luxuosos e procedimentos estéticos eram coisas comuns em sua conta, mas descobriu-se que essa busca por essa vida perfeita estava muito além das possibilidades fácil, dela. mais De alguma outra. forma, os seus seguidores suspeitaram que ela estava fingindo esse estilo de vida, e então pagaram uma taxa de $15 para pesquisar registros de falência na Austrália, descobrindo que Christy estava completamente falida. Olha, esse nível de comprometimento em expor uma pessoa é assustador, Bem mas assustador. Christy não deixou que isso afetasse a sua presença nas redes. Em abril de 2023, ela postou um story no Instagram alegando que tinha tido uma manhã agitada fazendo compras no mercado, o que era curioso, porque os paparazzi a não tava flagraram fazendo. comparecendo ao tribunal por seu pedido de falência. Oh. Ironicamente, nas fotos dela saindo do tribunal, ela foi vista com uma bolsa Louis Vuitton avaliada em $2.000, que pode ter dado ao juiz alguma pista de como ela foi parar lá. Desde que a história veio à tona, o seu Instagram parece quase exatamente o mesmo, mas seus seguidores sabem que ela tá fingindo, e ela com certeza não tirou férias no exterior desde a sentença. Então parece que a vida de influenciadora acabou cobrando o preço. Agora, enfrentar falência e depois mentir nas redes sociais pode parecer um grande revés, A vida mas cobra, Christy gente, até não que tem não se pra deu onde tão mal, correr. porque esse tipo de ostentação de riqueza falsa pode ter consequências fatais. Fernando Pérez Algaba era um influenciador argentino com mais de 900 mil seguidores no Instagram, os quais ele atraía com posts sobre criptomoedas e o estilo de vida luxuoso que elas proporcionavam. Suas redes sociais o mostravam dirigindo carros velozes, viajando pelo mundo e vestindo roupas de grife. Mas nos bastidores, Fernando estava em maus lençóis. Embora o seu A Instagram dor de sugerisse cabeça era fortemente grande, né? que ele financiava sua vida com negociações de criptomoedas, descobriu-se que a sua riqueza havia sido obtida por meio de empréstimos de pessoas bem suspeitas. Caramba. Além de acumular dívidas enormes com a Receita Federal Argentina, Fernando devia $40 mil a uma gangue local e $70 mil a um cara desconhecido. Isso lhe rendeu muitos inimigos. E em julho de 2023, Fernando foi dado como desaparecido. 10 dias depois, o seu corpo Meu foi Deus, encontrado em uma mala em um rio em Buenos Aires. É. E você já sabe o que fizeram com ele para caber lá dentro. Caramba, No celular recuperado de eles mataram Fernando, ele. a polícia encontrou várias mensagens de voz ameaçadoras de homens a quem ele devia dinheiro, os quais eles suspeitavam ser da máfia chinesa. Eles também encontraram um bilhete que Fernando deixou para seus amigos dizendo: se algo acontecer comigo, todos já estão avisados. Fernando claramente sabia. sabia que era um alvo e achava que seus amigos seriam os
próximos. Mas infelizmente ele não é a única vítima desse estilo de vida de falsa riqueza. Superficialmente, Brandon e Candace Miller pareciam super bem-sucedidos. Brandon era sócio de uma empresa de desenvolvimento imobiliário de grande sucesso e Candace tinha um blog de estilo de vida chamado Mama and Tata, que mostrava sua vida luxuosa. Mas enquanto Candace dava festas de $100 mil em suas mansões, fazia tratamentos faciais semanais de $800 e saía com celebridades, Brandon escondia sérios problemas financeiros dela, enquanto acumulava cada vez mais dívidas. Ele enfrentou vários processos por falsificação de documentos, atraso nos pagamentos do seu barco e um processo de $150 mil de uma empresa de aluguel de móveis de luxo que ele não havia pago. Além disso, ele também havia pegado emprestados $17 milhões de amigos para comprar um prédio em Manhattan como investimento. Mas outra pessoa comprou o prédio primeiro e Brandon ficou com dinheiro para pagar outras dívidas. Quando isso foi revelado aos seus investidores, eles começaram a ameaçá-lo. O fardo financeiro era tão pesado que no final de 2024, Brandon acabou tirando a própria vida, deixando para trás sua esposa, 2 filhas e $33 milhões em dívidas. Em 2025, Candace vendeu várias de suas casas, bem como a maior parte dos seus pertences. Mas isso não fez nem cócegas nos problemas financeiros de Brandon, e ela agora lida com seu próprio processo de $190 mil por aluguel não pago em uma de suas casas. Essa história foi bem pesada. Então vamos voltar a falar de algo mais leve, tipo uma influenciadora exposta por viver na imundície. A influenciadora chinesa Lisa Lee era a personificação da elegância, compartilhando suas viagens e estilo de vida com seu 1 milhão de seguidores no Weibo, uma rede social chinesa. Mas em 2019, enquanto a estrela viajava pelo mundo, ela simplesmente parou de pagar as contas de água e luz do seu apartamento em Xi'an. Quando a proprietária, a senhora Chen, visitou o imóvel para verificar o que estava acontecendo, encontrou essa zona, o chão coberto de cocô de cachorro. A senhora Chen tentou entrar em contato com Lisa, mas ela ignorou as ligações, acumulando uma dívida de aproximadamente $400 em contas não pagas. Para resolver o problema, a senhora Chen decidiu falar a linguagem das redes sociais de Lisa, fazendo uma live do interior do apartamento no Weibo. A bagunça era tão grande que os profissionais de limpeza que a senhora Chen contratou se recusaram a trabalhar, e os seguidores de Lisa que descobriram a transmissão ao vivo ficaram chocados. À medida que a história viralizou, Lisa acabou se desculpando pessoalmente com a senhora Chen e assumindo total responsabilidade pela bagunça. Ela então fez uma live limpando o apartamento para se redimir, mas o dano à sua reputação já estava feito. Mais de 60 mil pessoas deixaram de segui-la, dizendo que o estilo de vida elegante que ela promovia era falso e observando que ela deveria ter gasto menos dinheiro em jantares caros e economizado mais para contratar uma empregada doméstica. Portanto, embora Lisa possa não ser pobre, ela definitivamente não é tão glamourosa quanto as suas redes faziam parecer. Mas Lisa Lee não é a única influenciadora que suja as mãos, e muitas personalidades da internet construíram sua fortuna e fama vasculhando lixo em busca de sacolas de grife. Não tô falando de bolsas de grife, tô falando de sacolas mesmo. Algumas influenciadoras perceberam que para projetar uma imagem de riqueza, não é preciso fazer compras extravagantes toda semana, basta parecer que faz. Então muitas delas vasculham lixo em frente a lojas de luxo e tiram fotos com as sacolas descartadas para postar nas redes sociais, dando a impressão de que gastaram milhares de dólares em itens de luxo. Outras pegam essas sacolas e levam para casa para vender em sites como o Depop e eBay para influenciadoras que não querem se dar esse trabalho. Por incrível que pareça, sacolas vazias de marcas como Chanel já foram vendidas por $80, o que já é absurdamente caro, só que ainda é mais barato do que comprar algo na loja. Em 2024, essa influenciadora foi flagrada em uma situação embaraçosa ao posar com sacolas da Louis Vuitton que ela recém tinha encontrado no lixo em frente à loja. Outras levaram ostentação falsa para o mundo real, comprando sacolas vazias para carregar pela rua. Só pra tem algo. É simples, né? Can you check it out? Put a bag on it. Oh, Yeah, to make me look like I got something on now. Look. Tem nada dentro da sacola. Claro, a menos que você pegue em flagrante, é difícil provar que um influencer faz isso. Mas da próxima vez que você vir uma foto de influencers cercados por pacotes sofisticados, saiba que é uma boa chance de que eles estejam completamente vazios. Então é isso, pessoas, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Aí fica a lição, nem tudo que tu vê na internet é real. Então, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui, te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado, beijo!